Bom, pessoal, esse vídeo hoje vai ser mais, vamos dizer, uma curiosidade para os amigos, porque essas facas, como estão, não serão encontradas no comércio para aquisição. Por que eu estou dizendo como estão? Porque todas elas sofreram o chamado regrind, ou seja, o redesbaste na geometria básica delas, a geometria principal, ou seja, o full flat delas. Tá? Sem mais delongas, nós temos aqui uma Tramontina, outra Tramontina e uma Mundial. Todas três dos anos 80. Não vou saber precisar qual o ano de cada uma, mas certamente adquiridas em anos diferentes, mas todas da década de 80. Sendo que essa Tramontina, eu acredito que deva ter sido a primeira, porque foi a que ficou mais tempo na roça com o pai. E para o pai nunca teve problema afiar a faca. Se precisasse passar na beirada de uma calçada, num cimento e coisa, ou mesmo, como dizem por aí, vazar a faca num esmeril, ele passava sem o menor problema, não tinha. O importante é que a faca cortasse. Tá? No vídeo passado da corneta, eu cometi um pecado assim, absurdo. Uma das principais medidas, que é o paquímetro travado a 1 milímetro, quanto entra na lâmina, eu não mencionei no vídeo. Coloquei na descrição daquele vídeo, né, o valor que entrava, mas para evitar isso vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Então essa Tramontina de lâmina bem estreita, o paquímetro entra 7 milímetros nela, travada a 1 milímetro. Essa outra Tramontina, que está um pouquinho mais larga, 6 milímetros. E essa Mundial, também 6 milímetros. Tá? Vamos lá. A empunhadura, gente. Todas elas. Isso aqui é a chamada linha profissional de facas da Tramontina e da Mundial. Tá? Todas elas polipropileno injetado, todas elas com uma textura, ou seja, elas não escorregam na mão, mesmo molhada ou com sangue. Tá? É uma série de linhas perpendiculares ao longo eixo da faca. Tá? A empunhadura em si de todas elas tem um contorno agradável. Tá? E todas elas são texturadas. Tá? Com o tempo, é lógico que essa textura diminuiu um pouco. Tá? Elas estão amareladas e tal. Provavelmente, se eu deixasse de molho num cloro, um troço assim, depois esfregasse com a bucha nova, provavelmente voltariam a ficar brancas. Mas não estou muito preocupado com isso não, tá, gente? Vamos lá, então, algumas medidas das empunhaduras, só para os amigos verem. Aqui, próximo do que seria o bolster dela, 25 milímetros, tá? No meio, um pouquinho mais, 26,5. E na ponta traseira dela, 25 milímetros. Aqui próximo onde o indicador ficaria, 27 milímetros. Na sua porção mais larga, 33 milímetros. Na sua porção posterior, 28 milímetros. Tá? Ela é contornada, tá? Todas as quinas são arredondadas, e mesmo que não fossem, quando novas, pelo próprio uso, elas se tornaram arredondadas, então não tem nenhum incômodo. São empunhaduras grandes, tá? Mas que dão um conforto e uma pega segura.
E elas são basicamente iguais, tem ligeiras diferenças apenas entre elas, tá? Então essas medidas foram da Mundial. Na Tramontina, próximo ao bolster, o que seria o bolster dela, 26 milímetros, porção mais larga, 32 milímetros, porção mais estreita perto do que seria o pomo dela, 27 milímetros, largura 22 milímetros, no meio 24 milímetros, no posterior 22 milímetros. Uh, 21 milímetros para essa aqui, 23,5 milímetros, 22 milímetros, 27 milímetros, 33 milímetros, 28 milímetros. Comprimento da empunhadura: cerca de 13,7 milímetros para essa Tramontina, 13,8 para de cá, e 13,8 para Mundial. Como vocês podem ver, gente, as empunhaduras são muito semelhantes, mas não são idênticas. Inclusive as duas Tramontinas apresentam ligeira diferença, tá? Por isso são de anos diferentes, tá? Mas em linhas gerais nós podemos considerar que as empunhaduras são a mesma coisa, são padronizadas. Peso: a Tramontina com lâmina mais fininha pesa 83 gramas. A com a lâmina mais larga um pouco, 95 gramas. E a Mundial, 96 gramas. Então, quer dizer, basicamente essas empunhaduras são a mesma coisa. Agora vamos ao que interessa, sendo que, notem, todas essas lâminas tiveram o seu perfil principal totalmente modificado. Não modificado, melhorado. Por quê? Com o passar dos anos, uso e afiação, o fio foi subindo na lâmina, ou seja, a lâmina foi engrossando. Se não fosse feito isso, haveria uma queda significativa na habilidade de corte. Apesar de, para uma desossadeira, gente, faz diferença, mas nem tanta. Porque numa desossadeira, basicamente, a porção da lâmina que é usada é essa aqui, majoritariamente. Você pode usar o restante da lâmina para fazer um corte de apara, retirar camadas de tecido conjuntivo, que são aquelas fáscias que revestem a carne, tá? Mas basicamente, pro trabalho de desossa, é a região da ponta que vai trabalhar, tá ok? Então vamos lá, vamos começar com as medidas de espessura. E aqui vocês vão ver uma diferença grande. A Mundial tem espessura máxima de 2,3 milímetros, tá? Eu já anotei essas medidas. Aqui ela está com 2,2, aqui ela está com 2,1 e aqui na pontinha 1,6. Então vocês veem que é uma lâmina mais espessa, tá? Mais espessa. Largura máxima dela
que vai ser importante para a gente calcular depois o ângulo do desbaste que ela está agora. Largura máxima, 19 milímetros, tá? 19 milímetros. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. As medidas estão certinhas. 19 milímetros, tá? Eu não vou dar a medida do fio, gente, porque isso aqui não é fio de fábrica há uns... A gente pode dizer quase 40 anos, tá? Mas... depois nós entramos nisso. Vamos nas outras aqui. Essa Tramontina de cá. 1,9 milímetros, tá? Aqui 1,8, aqui 1,7 e aqui 1,4 milímetros, tá? Tá uma boa geometria. Vamos ver agora, olhem a diferença. Anos de fabricação diferente. Largura máxima 1,5 milímetros. Não, peraí. 1,6 milímetros. 1,5, 1,4, 1,1. Então vocês estão vendo, gente, que essas lâminas têm um distal taper? Tem, mas é muito leve, muito suave. Elas afilam mesmo na região da ponta, tá? Vamos lá então. Nós já demos a medida da largura máxima, essa aqui, 1,3, da de cá, 1,65. Pois muito bem. Nos valendo da espessura nessa região, tá? E desse comprimento da largura, nós vamos ter o seguinte, tá anotado aqui, porque eu não estou com a calculadora para fazer o cálculo trigonométrico, né? Essa Tramontina mais estreitinha está com 3 graus no ângulo de desbaste. Essa Tramontina, 3 graus. E essa Mundial, que é a mais espessa, porém também é a com a folha mais larga, está com 2 graus de desbaste. Esse desbaste agora não é a mesma angulação do desbaste original, mas também não deve ter muita diferença não, tá, gente? Comprimento de lâmina. A Mundial está com 13 centímetros, a Tramontina estreita está com 13 centímetros e a de lâmina mais larga um pouco da Tramontina, 12 centímetros. Qual o aço dessas lâminas? Gente, todas elas afiam exatamente igual, tá? Mesma facilidade de afiar. Não chega a ser uma sensação emborrachada na pedra. Ela não arrasta na pedra. Mas pelo tipo de afiação, tá? Como elas se comportam, eu tenho para mim que é um aço 420, tá? Para todas as três. E dureza. Muito bem. Como é que eu fiz essa medida? Primeiro medi
elas contra elas mesmas. E a mais dura foi essa mundial, tá? E essas duas aqui foram exatamente a mesma coisa. Por que que eu digo mais dura? Porque a mundial marcou as de cá e as de cá marcaram a mundial, mas a marca na mundial que ambas deixaram era um pouquinho mais suave. Muito bem. Aí eu fui contra o Victorinox, para essa aqui, para mundial. Contra o Victorinox, ela deu uma marquinha pequena no Victorinox e foi marcada um pouquinho mais. Então eu sei que ela é mais macia do que o Victorinox. Ela tem menos de 56. E aí o que que eu fiz? Eu fui com ela contra a corneta, que é 52, 53. Elas deram uma marca maior na corneta do que a corneta deu nelas. Então essa aqui provavelmente, gente, ela está com 54, 55, tá? E as duas tramontinas estão com 53, 54, sempre tendendo para medida maior, ou seja, essa aqui tende para 55 e essas daqui tendem para 54. Cabral, por que que a Mundial fazia e faz ainda, se eu não estiver enganado, tanto sucesso com açougueiros? Gente, a explicação que eu tenho, se eu levar em consideração esses espécimes aqui, primeiro, essa dureza um pouquinho maior à época, da década de 80, lógico que deve dar um pouquinho a mais de retenção de fio. Mas como é um ponto de diferença, na prática, açougueiro nenhum vai perceber essa diferença. Eu acredito que a razão principal esteja nisso aqui, ó, espessura. Tá? Vocês vão poder ver nitidamente que as Mundial são mais espessas do que as Tramontinas. Isso implica em que, além de uma rigidez maior, tá? Uma rigidez maior, essa aqui tem mais flexibilidade, porque é a mais estreita de todos e porque foi desbastada, óbvio. Mas para o açougueiro o que interessa é o seguinte, como ele afia com constância e o uso da chaira estriada leva a um desgaste muito prematuro do fio, da região do fio, ou seja, você vai comer no aço e essa faca tem que ir com muita frequência para a pedra. Se você tem uma faca mais espessa, ela vai te durar mais, mesmo que em algum momento, a partir do momento que ela vai desgastando e subindo na lâmina, você tenha que deitá-la na lâmina ou ao menos fazer um desbaste de alívio muito generoso, tá? Então eu acredito que para essas facas dos anos 80, o principal motivo que levava os açougueiros a terem preferência pela Mundial, já que empunhadura é basicamente a mesma coisa, o aço é a mesma coisa, é a espessura. Eram facas mais espessas, obviamente eram troncos de cones mais espessos também, mas como eu ia dizendo, para desossa, a espessura interfere, mas nem tanto, gente. Nesse tipo de faca, para esse tipo de função, é lógico, se você tem uma lâmina menos espessa, é melhor. Se você tem uma lâmina mais fina como essa em termos de largura, é melhor. Tanto é que em competições de desossa, a faca ela tem que passar, é tipo um anel oblongo, ela tem que passar ali dentro. Se ela passar de tudo, se ela não travar num determinado limite, aquela faca não pode ser usada, porque é considerada fina demais. Uai, Cabral, mas faca fina demais é melhor para desossa? É claro que é. Porque se você tem uma faca de folha de lâmina mais estreita assim e menos espessa, na hora de você contornar uma vértebra, contornar uma costela, fazer a curva das costelas, contornar vértebras para desossar um lombo, para desossar um pescoço, mesmo para usar nas articulações para separar as peças, pernil, paleta, etc., fazer o contorno de uma paleta para desossa, esse tipo de lâmina leva vantagem, tá?
Lembrando que para qualquer uma delas, a parte que vai trabalhar principalmente é essa porção aqui. Mas quanto mais fininha, mais pontudinha isso aqui, mais vai permitir, e se ela tiver uma flexibilidade igual essa, vai permitir ao desossador contornar a ligação entre as vértebras, porque a regra do desossador, gente, a regra de ouro é: não fica não fica carne no osso. Quanto mais limpo ele deixar o osso e mais rápido ele executar o serviço dele, melhor é esse desossador. É uma questão de orgulho profissional. Ele conhece a anatomia, ele conhece os músculos, ele conhece as inserções dos músculos, ele sabe onde tem que ir, e se ele tiver uma ferramenta que facilita isso, ele vai efetuar o serviço dele com maior qualidade, maior rapidez, menor sobra de carne nos ossos, e ele vai se cansar menos. Então isso é um fator de orgulho profissional, gente. Ah, Cabral, ele não pode simplesmente pegar uma faca nova, vazar ela desse jeito e tal. Poder pode, gente, mas aí você está perdendo dinheiro. E muitas vezes, eu conheço muito desossador que me informa, ele prefere levar a faca dele do que usar a faca da empresa. Por quê? Porque ele está acostumado com a faca dele, ele rende melhor com aquilo. E normalmente a faca das empresas é esse tipo de faca aqui mesmo. Pelo menos em nível nacional, você não foge disso, tá? E mesmo a mundial, você não foge muito disso, mesmo no Japão. Então, gente, esse tipo de faca para desossador, e aí os amigos do canal que são desossadores, podem confirmar, eles normalmente preferem, porque ela tem uma certa flexibilidade, ou seja, ela vai contornar melhor, ele forçando a faca sem ela correr risco maior, tá? Quando ela tem uma folha mais larga, ela tende a ter maior rigidez, dificulta um pouco o trabalho, mas quem está acostumado vai fazer isso assim, num piscar de olhos. Por exemplo, enquanto eu levo, vamos dizer aí, sei lá, 20 minutos, 30 minutos para desossar um pernil de porco de uns 13, 14 quilos, um desossador faz isso em 1 minuto, 2 minutos, quando gasta muito tempo. Então não tem nem comparação, gente. Tá? Todas elas estão com o mesmo esquema de desbaste de alívio, tá? Começo ali na casa dos 4, 5 graus, subo para 7 graus, 10 graus, todas elas com microfio de 15 graus. Eu fiz uma pequena mudança desde a corneta, por quê? Porque eventualmente eu vou fazer um vídeo comparativo delas e eu preciso ter certeza que todas estão com o mesmo ângulo de fio, para uma não levar vantagem sobre a outra. Então o desbaste continua sendo feito na pedra laranja, o desbaste de alívio. O fio, o microfio de 15 graus em cada uma foi dado na pedra laranja, mas depois eu ainda dei 2 passadinhas naquela haste cerâmica mais grosseira que eu tenho, angulada a 15 graus, para ter certeza absoluta que ficou 15 graus mesmo, não ficou 16 numa, 15, 14 na outra. Porque mesmo com o meu angulador, às vezes a mão pode falsear um pouco e dar uma diferença. Então, todas estão com 15 graus exatos, tá? Todas elas com o mesmo fio. Cabral, você sente diferença no passar no papel da Mundial para a Tramontina? Não. Não tem diferença, tá, gente? Todas se comportam exatamente igual. Cabral, só para título de curiosidade, nessa casa de dureza de 52 a 55, qual aço você prefere? 420
ou 104110, 104116. Não penso duas vezes antes de escolher o 420, gente. Por quê? Tem muito mais resistência à fratura que o 104110, 104116. Isso implica em formar menos dentes. É mais inoxidável? Talvez não, talvez seja a mesma coisa, porque o 104110 tem um pouco mais de cromo. Tem mais carbono também, mas é o que eu estou falando. Se eu fosse escolher nessa faixa de dureza, de 52 a 55, 104110, 104116 ou 420? 420 sem nem pestanejar. Obviamente, gente, a gente está falando de um muito bom tratamento térmico para cada aço, tá? É nessa condição. Não adianta eu ter um 104110 com um tratamento porqueiro e um 420 com um tratamento bom, ou vice-versa. Não é justo esse tipo de coisa, tá? Mas eu acho que era isso para esse vídeo, tá? É mais uma curiosidade, tá? Mostrando que essas facas têm mais de 40 anos de uso, foram intensamente utilizadas. O formato que elas estão hoje, fui eu que dei. Porém, eu tive que dar esse formato porque basicamente não era eu que afiava essas facas. Basicamente era o pai, os companheiros do pai na roça e tal. Então, usavam o que tinha que ser usado, e está correto isso, a faca tem que cortar. Se ela corta e faz o serviço, é o que importa. Se o fio está grosseiro, se foi feito num esmeril, se foi feito numa pedra canoa, se foi feito num meio-fio, não me importa. O importante é ela cortar. O detalhe é que você usando esses meios para afiação, afiando de qualquer jeito e usando shire estriada, e foi usado durante décadas shire estriada nelas, você está comendo muito aço. E aí a faca vai afinando. E à medida que ela vai afinando em largura, ela vai engrossando no fio. Você começa a subir o fio na lâmina, essa lâmina vai engrossando. E aí a habilidade de corte vai para o saco. Se perde. Então esse desbaste, inclusive no você pegar, passando, pinçando o dedo, você percebe que ela está fina. Como eu falei, gente, paquímetro entra 6 milímetros nessa faca. 6 milímetros é uma boa medida para uma faca de desossa. Tem melhores? Claro que tem. A corneta mostrou que entra 11, uma faca nova. Mas a largura, a espessura da folha da lâmina dela é menor também. Então tem esses detalhes. Mas isso vamos deixar para comparação. Então eu acho que era isso por esse vídeo. É mais uma curiosidade para os amigos, mostrando que facas da década de 80 estão perfeitamente operacionais. Por isso, quem tem medo de afiar a faca achando que vai perder sua faca, vai comer sua faca toda, mais de 40 anos ou cerca de 40 anos de uso, e estão perfeitas para o trabalho. Se a gente tivesse que fazer uma matança de porco, de carneiro, de cabrito, de garrote, para uma festança de casamento de 15 anos na roça, apesar de que na roça tem já um tempo que eu não vejo esse tipo de festança. Eu, pelo menos. Ela ainda existe, mas eu não vejo. A última que eu vi nesse estilo foi em 90 e alguma coisa, uma prima minha. O pai dela deu um festão na roça. Foram 2 garrotes, não sei quantas cabeças de porcos, vários cabritos, muito frango. Então, quer dizer, mesmo com muito uso, mesmo você afiando como não deve, sendo descuidado na afiação, usando shire estriada, isso aqui te dura uma vida, gente. E se você for usar em casa, você vai passar para a geração seguinte e ela provavelmente para outra ainda. Tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. No próximo nós vamos falar, acho que da Paz e Pazini. E eu esqueci de colocar no vídeo inicial a da Starrett, né? Ela vai entrar nessa série também. Eu vou mostrar a faca de desossa reta da Starrett e depois nós vamos fazer um comparativo de todas elas. Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.